Você provavelmente tem uma caixa de sapato guardada no fundo do seu guarda-roupa, ou uma gaveta na cozinha que virou a sua verdadeira farmácia particular. Ali dentro tem de tudo um pouco. Tem aquele restinho de anti-inflamatório, a cartela de omeprazol cortada pela metade e, claro, aqueles comprimidos que você compra direto no balcão, sem receita médica, como o Vicpirena, o Histamin ou o Tylenol Sinus. Você toma um desses quando a dor no corpo aperta, quando a alergia ataca, ou simplesmente para apagar a noite e conseguir ter um pingo de paz no travesseiro. E você pensa, se vende solto na farmácia do bairro e não precisa de receita, é porque é fraco, não faz mal. Mas preste muita atenção agora no que eu vou te revelar. Se você já cruzou a linha dos 70 anos, essa sua gaveta inofensiva pode estar escondendo os verdadeiros culpados pelos seus brancos de memória, pela sua confusão mental e por aquela tontura que te faz perder o equilíbrio do nada. Veja bem, no Brasil, a gente normalizou a automedicação de conveniência. A gente acha que aquela névoa na cabeça, aquela dificuldade de lembrar uma palavra simples no meio de uma conversa com os netos, é apenas a idade chegando. A gente abaixa a cabeça e chama de velhice. Mas a grande verdade é que a medicina investigativa chama isso de névoa farmacêutica. O seu cérebro não está envelhecendo rápido demais. Ele está sendo anestesiado, dia após dia, por substâncias químicas que o seu corpo não consegue mais expulsar. E o perigo disso é desesperador. Uma leve tontura de madrugada, causada por um inocente remédio para dormir ou para alergia, é tudo o que basta para um tropeço bobo no tapete da sala. E você sabe muito bem o que uma queda significa na nossa realidade. É o osso que estala, é a fratura no fêmur e é a entrada direta naquela fila implacável de cirurgia ortopédica do SUS, onde a recuperação é uma verdadeira loteria e a sua independência pode ser roubada para sempre. A sua idade não é uma sentença de esquecimento, mas o corpo de quem tem mais de 70 anos processa a química de um jeito completamente diferente. O que te curava aos 50, hoje age como um veneno silencioso. Mas o que acontece exatamente dentro do seu cérebro, lá nas engrenagens das suas memórias, quando você engole um desses comprimidos de balcão? Como uma simples pílula para dormir faz a sua mente virar fumaça e imitar perfeitamente os sintomas do Alzheimer precoce? E qual é a substância química sorrateira que a indústria esconde nas bulas, que está literalmente enferrujando seus neurônios agora mesmo? A resposta está escondida em um mecanismo que poucos médicos têm tempo de te explicar em uma consulta de 15 minutos. Para você entender o que está acontecendo com a sua memória e com o seu equilíbrio, nós precisamos dar um zoom e olhar para dentro do seu cérebro. Pense na sua cabeça como uma rede elétrica gigantesca, para um pensamento viajar de um lado para o outro, para você lembrar o nome de um amigo antigo ou onde deixou a chave de casa, o seu cérebro usa um mensageiro químico muito especial chamado acetilcolina. A acetilcolina é a faísca da sua memória. Ela é a água limpa que corre pelos canos da sua mente e faz tudo funcionar. Mas preste muita atenção agora no que acontece quando você toma aquele inocente remedinho de balcão para alergia ou para dar sono. Aquele que a vizinha indicou e jurou que não faz mal. Muitos desses remédios comuns, como o Histamin, o Vicpirena ou os comprimidos de farmácia que prometem uma noite tranquila, contêm substâncias chamadas anticolinérgicas. Eu sei, é um nome médico difícil, mas a explicação é muito simples. Um remédio anticolinérgico age literalmente como um grande entupimento de pia no seu cérebro. Ele bloqueia a passagem. A acetilcolina tenta passar carregando a sua lembrança, mas o cano está entupido pela química do remédio. O pensamento não flui, a memória simplesmente não se forma. E o que acontece com você? Você fica com aquela sensação terrível de névoa mental, começa a repetir as mesmas perguntas e a sua família começa a achar que você está desenvolvendo Alzheimer, quando na verdade você está apenas intoxicado pela sua própria gaveta de remédios. E aqui entra a história oculta que a indústria farmacêutica prefere abafar.
Durante as últimas décadas, nós fomos bombardeados por propagandas na televisão. Eles nos convenceram que era perfeitamente normal e seguro ter uma farmacinha em casa, que tomar um Dorflex, um Tandrilax ou um anti-inflamatório forte para qualquer dorzinha nas costas era rotina, que o omeprazol era um protetor inofensivo que você deveria tomar todos os dias, pelo resto da vida. Eles te trataram como se o seu corpo de 70 anos fosse exatamente o mesmo de quando você tinha 40. Mas a grande verdade é que o seu motor mudou. Pense no seu fígado e nos seus rins como o filtro de barro da sua casa. Quando você era mais jovem, a vela desse filtro era nova, a água passava rápido e limpava todas as impurezas em poucas horas. Mas após os 70 anos, a velocidade de filtração dos seus rins cai quase à metade. O seu fígado já não quebra as substâncias químicas com a mesma força. Então, quando você toma aquele relaxante muscular ou aquela pílula para dormir, o seu filtro de barro não dá conta de limpar. O remédio fica represado circulando no seu sangue por dias. Uma dose que durava 8 horas, agora dura 24. O seu corpo transborda de toxina. E é exatamente nesse transbordamento que a sua perna bambeia, a tontura ataca de madrugada e a queda no banheiro acontece. Existe um grupo de médicos de ponta, especialistas mundiais em envelhecimento, que criou uma verdadeira lista negra de medicamentos. É uma lista oficial de remédios que o idoso não deveria tomar de jeito nenhum. Mas a farmácia do seu bairro ignora completamente essa lista para continuar vendendo. Mas o perigo não para no cérebro ou nos rins. Existe um erro gravíssimo que os brasileiros cometem na hora de proteger o próprio estômago. Uma química que está silenciosamente sugando uma das vitaminas mais importantes do seu corpo, deixando as suas pernas dormentes e fracas. Você sabe qual é a pílula de uso diário que está fazendo isso com você agora mesmo? E qual é o movimento de 3 minutos capaz de testar se os seus nervos já estão intoxicados? A grande verdade é que a medicina de ponta já sabe de tudo isso. Existe um documento oficial, atualizado constantemente pelos maiores especialistas mundiais em envelhecimento, chamado Critérios de Beers. É literalmente a lista negra dos medicamentos que um corpo acima dos 70 anos jamais deveria tomar. Mas nas farmácias do Brasil, essa lista é escondida às 7 chaves, porque o lucro da venda de balcão fala muito mais alto do que a sua segurança. E um dos maiores criminosos dessa lista negra é aquele comprimido que quase todo idoso tem na cabeceira, o famoso protetor de estômago, como o omeprazol ou o pantoprazol. Você toma para azia ou acha que está protegendo a sua barriga do excesso de anti-inflamatórios fortes, como o Dorflex ou o Tandrilax, mas não percebe o estrago oculto que está acontecendo nas suas pernas. Veja bem, o omeprazol foi criado para ser usado por poucas semanas, para curar uma úlcera aguda, mas o brasileiro toma isso como se fosse bala, por anos, décadas a fio. Quando você usa isso todo dia, você desliga quase a zero a produção do ácido natural do seu estômago. E preste muita atenção agora, sem esse ácido forte, o seu corpo perde completamente a capacidade de extrair nutrientes vitais da sua comida, principalmente o magnésio e a vitamina B12. Pense nos nervos das suas pernas e do seu cérebro como se fossem fios de cobre da rede elétrica da sua casa, encapados com um plástico protetor para não dar choque. A vitamina B12 é exatamente esse plástico isolante. Quando o remédio bloqueia a absorção da B12, é como se o seu corpo começasse a derramar ácido no fio de cobre. O fio fica desencapado, a energia começa a vazar, dá curto-circuito. É por isso que você sente aquele formigamento constante nas pontas dos pés, aquela dormência na panturrilha e uma queimação na sola do pé que não te deixa dormir. Não é má circulação, são os seus nervos fritando por falta de nutrição, enquanto o seu filtro de barro, os seus rins, luta para não rachar de vez com tanto anti-inflamatório. Mas como saber se o seu corpo já está no limite dessa intoxicação silenciosa?
Existe um teste simples de equilíbrio que você pode fazer hoje mesmo em menos de 3 minutos para checar se os seus nervos já estão em curto-circuito. Fique em pé, descalço, com as costas bem perto de uma parede por segurança. Coloque os pés juntos e feche os olhos. Se em menos de 10 ou 15 segundos você sentir o mundo balançar, se o seu corpo pender fortemente para os lados e você precisar abrir os olhos ou se encostar na parede na mesma hora, cuidado! Esse não é o seu labirinto falhando de forma natural. É o seu sistema nervoso central avisando que a comunicação entre o chão, os seus pés e o seu cérebro está cortada pela névoa farmacêutica. É o sinal de alerta de que a próxima tontura pode ser uma queda real. Mas não se desespere. O corpo humano, mesmo após os 70 anos, tem uma capacidade absurda de se limpar e se regenerar, desde que você destranque as portas certas e pare de envenenar o seu próprio motor. Existe um jeito certo, um protocolo seguro para você pegar essa caixa de sapato cheia de remédios e começar a se libertar dela. Você sabe qual é o passo a passo exato que você deve fazer amanhã de manhã para limpar a sua mente e recuperar a firmeza do seu passo sem sofrer com crises perigosas de abstinência? Chegou a hora de você esvaziar essa caixa de sapato, não jogando tudo no lixo de uma vez, mas assumindo o controle do seu próprio filtro de barro. O seu corpo, mesmo depois dos 70, tem uma capacidade de regeneração que a medicina tradicional muitas vezes subestima. Mas para religar essa energia, você precisa de um novo ritual, um passo a passo seguro. A partir de amanhã de manhã, o seu novo ritual da independência começa com uma folha de papel. Preste muita atenção agora. Você vai pegar uma caneta e anotar absolutamente tudo o que você engole durante o dia. Aquele relaxante muscular, a pílula para dormir, o antialérgico, o protetor de estômago e até os remédios de pressão. Tudo. Com essa lista na mão, você vai marcar a sua próxima consulta. E quando você sentar na frente do seu médico, você não vai apenas ouvir em silêncio. Você vai agir com inteligência. Você vai pedir a ele, com todas as letras, uma revisão geriátrica de medicamentos. Pergunte a ele sobre os critérios de Beers. Pergunte se algum desses remédios que você toma há anos está nessa lista negra. Se o seu médico for atualizado, ele vai entender o recado na mesma hora. Ele vai saber que você não é mais um paciente cego, mas alguém que entende as próprias engrenagens. Mas, pelo amor de Deus, preste muita atenção neste aviso de segurança. Jamais, sob hipótese alguma, pegue um remédio de uso contínuo, principalmente as pílulas para dormir ou calmantes de tarja preta, e corte de uma vez por conta própria. O seu cérebro se acostumou com aquela química. Cortar de uma hora para outra pode causar crises graves de abstinência, picos de pressão e até convulsões. O desentupimento dessa pia tem que ser feito aos poucos, gota a gota, com o seu médico criando um plano de desmame seguro. O seu ritual da tarde agora deve ser o teste de equilíbrio que eu te ensinei. Faça-o com segurança, perto da parede. Use-o como o seu termômetro particular. Conforme a névoa farmacêutica for se dissipando do seu cérebro nas próximas semanas e meses, você vai notar que os 10 segundos de desequilíbrio vão se transformar em 20, 30, até 1 minuto de estabilidade total. A grande verdade é que a velhice não precisa ser um corredor escuro cheio de tonturas e esquecimentos. A vitória não está em ter uma gaveta cheia de caixas coloridas que prometem curas milagrosas. A verdadeira vitória é acordar de manhã, calçar o seu sapato sem a perna tremer e ir até a padaria comprar o seu pão francês com firmeza. É poder estender a sua roupa no varal sem sentir aquele apagão na vista. É sentar na igreja ou na mesa de domingo com os seus netos e conseguir acompanhar a conversa do início ao fim, com a mente afiada, a lembrança viva e a paz absoluta de saber que você não é e nunca será um peso para a sua família. Recupere o controle da sua química. Liberte o seu cérebro dessa prisão de balcão.
E se este vídeo abriu seus olhos hoje, não guarde essa verdade só para você. Pense naquele amigo do bairro, naquela vizinha que vive reclamando de tontura e que tem a mesma caixinha de remédios em casa. Mande esse vídeo para eles agora pelo celular. Vamos esvaziar essas gavetas e devolver a independência para quem construiu esse país. Fique com Deus, caminhe com firmeza e até o próximo vídeo.